Paz do Senhor a todos. Hoje a lição número 6, a abrangência universal da salvação. Texto áureo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A verdade prática, a salvação de Jesus Cristo é de abrangência universal, e é sobre isso que iremos falar hoje, sobre a salvação de Cristo em uma abrangência universal, onde o objetivo é o que é a obra expiatória de Cristo, o alcance dessa obra expiatória e que a salvação veio para todos. Antes de começarmos, eu gostaria de esclarecer o seguinte, porque tem gente que pensa que pelo fato do Cordeiro ter morrido antes da fundação do mundo, creem e acreditam piamente, isso é divulgado. Muita gente diz que lá quando Adão e Eva pecou, mataram um cordeiro para vesti-los. Gente, eu não encontrei isso na Bíblia. Não achei registrado isso em lugar algum das Escrituras de que um cordeiro morreu na fundação do mundo. Quando, na verdade, o cordeiro, ele é o filho da ovelha. Então, como é que se iria fazer uma roupa de um filhote de um cordeiro, de uma ovelha que seria o cordeiro? Não teria lógica isso, gente. Não existe isso. E lá não tem escrito isso, que um cordeiro foi morto. No Éden, não. E outro assunto também que eu quero aqui corrigir, esclarecer, não é nem tanto corrigir, mas um assunto que eu quero esclarecer é que as pessoas dizem que a salvação, que a expiação só era feita através do Cordeiro. Não, gente, não. Não vamos misturar as coisas e nem fantasiar as Escrituras. Então, os judeus tinham a expiação dos seus pecados não só através de um cordeiro, mas quem não podia comprar um cordeiro, comprava um casal de pombos, um casal de rolas e fazia a expiação. Então, vamos conferir isso em Levítico capítulo 12, versículo 8. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado, que seria a expiação aqui. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação e será limpa. Então aquela mulher que estava imunda por ter filhos, ela precisava da expiação pelo pecado para ser purificada e ficar limpa, e não seria usado um cordeiro se ela não tivesse condições. Então é preciso a gente entender essas coisas e não fantasiar os acontecimentos. Então vamos à lição. Antes de que alguma coisa fosse criada em nosso mundo físico, antes de Deus dizer haja luz, antes de tudo isso acontecer, ou a primeira coisa ser criada, o cordeiro já estava morto. É complicado a gente imaginar isso, mas isso é o plano de Deus para a humanidade. Então, primeiro, antes da criação, veio a redenção. A redenção ela veio antes da criação. Porque nos planos de Deus, Deus ele é atemporal. Então, ou seja, agora, neste exato momento, ele está criando Adão, e neste exato momento ele está lançando os pecadores no lago de fogo. Neste exato momento, Deus está observando Moisés e o povo atravessar o mar vermelho, o mar de juncos, e ao mesmo tempo, neste exato momento, Deus está, já a cidade santa já desceu e eles já reinaram 1 milhão de anos. Então, Deus ele é atemporal. Então, esse cordeiro é uma figura para ilustrar que quando Deus criou o homem,
já estava isso em seus planos. Ah, mas por quê? Não existe um ser que seja perfeito igual a ele. E ele já sabia que iria criar um ser puro, sem pecado, mas que pelo fato da existência só dele ser perfeita, Adão iria cair. Então, depois disso, Deus profetizou a vinda do Cordeiro. Então já esclareceu que não morreu o Cordeiro lá no Éden, e que não era só o Cordeiro que expiava o pecado, mas dentro da promessa e dentro da figura foi citado o Cordeiro por ser e por ter as características de Cristo. O Cordeiro, ele é o ser mais, um dos seres mais inofensivos. Aliás, eu considero até o mais inofensivo de toda a criação. É o Cordeiro. Ele pode até ser desprezado pela mãe. Quem cria Cordeiro sabe que a ovelha tem o Cordeiro ali, despreza e não quer saber deles mais não. Então Jesus, ele foi desprezado. Quando João chega e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está falando de um sacrifício único e perfeito que resolveria tudo. Ou seja, o pecado seria eliminado através do Cordeiro de Deus. Quando ele disse isso, Cristo ainda não tinha morrido. Entenderam? Cristo ainda não tinha morrido. Então, mesmo com o sacrifício dele ou não, ele é o que tira o pecado do mundo. Por isso que antes dele morrer, ele disse: olha, perdoados estão os teus pecados. Só Deus pode perdoar pecado. Sim, para ele perdoar aquele pecado ali, não foi necessário sacrifício algum. Ele simplesmente quis. E ele quis pagar o preço pela nossa redenção. Então, o que é a obra expiatória de Cristo? É dar a oportunidade para que o pecado seja perdoado. Então, quem é que vai eliminar e tirar o pecado do mundo? É Cristo. O pecado, ele será eliminado. E ele, como Cordeiro, fez isso. Aí você diz: mas existe pecado no mundo? Sim, mas isso não é agora. O mundo, ele é que tira o pecado do mundo, e ele fará isso eternamente. E hoje o pecado, ele é expiado através do perdão pelo sangue do Cordeiro. Na Páscoa, o Cordeiro da Páscoa, ele expiou o pecado de alguém? Foi para a expiação do pecado? Não. O Cordeiro da Páscoa não expiou o pecado de ninguém, mas ele ali. Por quê foi utilizado o Cordeiro? Porque ele é o Cordeiro de Deus e porque a similaridade com o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa, ele livrou os primogênitos da morte através do sangue dele na veiga da porta, nos umbrais. Então, o primogênito ali simbolizava a nação de Israel. E os outros simbolizavam quem? Aquele que se atrelou ao povo de Israel e foi livrado também da morte, porque o sangue do Cordeiro estava na casa onde eles estavam. Então muitos ali entraram na casa dos judeus para não serem mortos. E quando os judeus saíram do Egito, eles acompanharam. Isso é uma hipótese muito provável de acontecimento. A impossibilidade humana é que trouxe Cristo para fazer a obra da expiação. Não haveria ninguém que pudesse livrar a raça humana da morte através do pecado. Então, Cristo veio fazer essa obra expiatória para livrar da morte. Através do sangue do Cordeiro, aquele que quiser converter-se a Cristo e segui-lo será livre da morte. Porque Jesus, ele ocupou o nosso lugar, o lugar do pecador. Então, o alcance da obra de Cristo foi universal.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, Cristo nos fez um único povo e acabou com a barreira de separação. Pois que, Romanos 13:9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, não há agora diferença entre ser judeu. Por quê? Porque a salvação, ela era só para os judeus. Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Através de quem? Através de Cristo. Não foi da carne, do sangue, não. Por quê? Porque a obra e o sacrifício de Cristo na cruz foi que nos deram esta oportunidade. Então, ele fez de todos um único povo. Em Coríntios, capítulo 10 e 32, temos expresso aqui 3 povos. Então, chega aqui, o versículo diz e aconselha: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, um povo, nem aos gregos, outro povo, nem à igreja de Deus. Então, o que é a igreja de Deus? É a junção de judeus com os outros povos. Por quê? Porque a morte de Cristo na cruz é a expiação pelo pecado, alcançou a salvação além das barreiras da nação de Israel. Então, seu alcance foi universal. E por quem Cristo morreu? Esse tem sido um tema muito polêmico e debatido por muitos cristãos que afirmam que Deus morreu para alguns e para outros não. E outros dizem que Cristo morreu por todos. Qual seria a ideia e a visão melhor a ser aplicada? Bom, eu vou expor a minha. Cristo morreu por todos, mas a salvação não foi para todos. Ele morreu, fez a expiação, e aquele que quiser ser salvo, tomar a sua cruz e segui-lo, esse será salvo. Ele precisa estar em Cristo Jesus para ser salvo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo Jesus, condenação, porque não creu no unigênito Filho de Deus. A salvação é para todos, porém, nem todos serão salvos. O cordeiro, ele era morto todos os dias, morriam 2 cordeiros, gente, para expiação dos pecados só dos filhos de Israel. Nessa época, os gentios não tinham expiação de pecado. A gente vivia sem Cristo, sem Deus. Leiam Efésios 2 e entenderão que lá nós estávamos estranhos a promessa, estranhos aos pactos, sem Deus, sem Cristo, sem nada, como gentios. Isso, pois, Êxodo 29, versículo 38, diz, olha: isto, pois, o que ofereceis sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Então, morriam 2 cordeiros todos os dias da nação de Israel. Todo dia 2 cordeiros. Hoje eu pergunto, como é que eles estão fazendo a expiação pelos pecados deles, se eles não creem em Cristo como expiação do pecado? E até hoje, desde o ano 70, quando o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu tudo, queimou tudo, como é que eles estão fazendo a expiação pelos pecados? Bom, fica a pergunta aí no ar, né? Porque para eles a expiação é só através da morte de um cordeiro. Para eles, Cristo não é o Cordeiro de Deus e nem é o Messias. Mas vamos continuar. Então, Isaías definiu ele com as características de um cordeiro. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro,
primeira ilustração. A segunda ilustração agora, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, o cordeiro não é uma ovelha, o cordeiro é o filhote da ovelha. E a ovelha, quando é tosqueada, ela não grita. Por quê? Porque simboliza Cristo. E o cordeiro, quando vai ao matadouro, é mudo. Ele não grita. Então, essas características que levaram Cristo a assumir a figura do cordeiro de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele elimina por completo o pecado. Então, o livro da vida do Cordeiro é desde a fundação do mundo, e o Cordeiro é desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro teve o seu sangue derramado lá desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Mas só esse sangue. Vamos entender e compreender realmente que isso trata-se de um plano de Deus, e não de um ato assim, olha, tem um cordeiro lá que nasceu, não existia cordeiro, não existia ovelha, não existia nada. Então, isso é uma figura, gente, é uma linguagem. Então, Lucas capítulo 11, 50, ele diz, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que, está falando de quem aqui? Do sangue de todos os profetas. Lucas 11, 50. Sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Então, o sangue de todos os profetas também foi derramado desde a fundação do mundo. É preciso entender esses detalhes e não criar uma heresia e fantasiar muito as escrituras, não. Você tem que falar o que elas dizem. Olha, então Mateus 25, 34, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino está preparado desde a fundação do mundo. E nós fomos eleitos, também, Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nos planos dele, ele nos elegeu para que fôssemos irrepreensíveis e santos diante dele em amor. Ou seja, aqui não está dizendo que Deus escolheu um para salvação e outro para condenação, não. Como tem muitas igrejas aí que pregam. Então, a figura do cordeiro é porque o cordeiro ele reconhece a voz do pastor, obedece apenas ao pastor, é inocente, é puro e inofensivo e pode ser desprezado pela mãe. E Cristo foi desprezado. O cordeiro é assim, a ovelha, às vezes ela é mãe de primeira viagem, então ela tem aquele cordeiro, ela não sabe o que, é que está acontecendo ali, abandona o cordeiro. Cristo ele foi abandonado. Então só tem uma maneira, quem cria a ovelha sabe que tem que forçar ela, obrigá-la na resistência para que ela consiga amamentar e desista da tentativa e veja que não tem mais como resistir, daí ela aceita o filho novamente. Isso são figuras que foram colocadas do cordeiro. Então, tá aí, gente. Os objetivos. A obra expiatória de Cristo foi para retirar a morte que foi atribuída a Adão. Então, através do sacrifício de Cristo, quem quiser ser salvo entra pelo caminho que é Cristo, para receber um corpo glorioso e ser salvo no futuro e voltar para aquele lugar que Adão estava. Nós iremos para lá. E o alcance da obra expiatória foi para todos os povos, assim como o exemplo do Cordeiro Pascual, onde foram salvos os filhos primogênitos de Israel, e quem entrou lá, pelo fato de estar dentro das portas e sob a proteção do sangue do Cordeiro nos umbrais e nas vergas da porta, ele pôde ser salvo também. E a salvação foi para todos, porque Cristo fez de todos nós um único povo.
Um grande abraço a todos, fiquem na paz e olhe, para mais informações também, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que sempre deixo coisas lá escritas. Um grande abraço, fique na paz. Amém.